Olá, mais uma vez nós estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, jonasgrebe@ig.com.br. No Facebook tem a nossa página, a página do programa, Facebook / Do Jeito do Jonas. A minha página pessoal é Jonas Grebe, ok? Você põe lá no ícone de busca Jonas Grebe e você encontra a minha página pessoal no Facebook. Lá você faz o seu comentário, deixa lá a sua crítica, enfim. Nós estamos lá à disposição para responder todos os que nos escrevem. E a nossa página no Facebook é Facebook / Do Jeito do Jonas. Esse programa tem transmissão simultânea pelo site da emissora, www.guarutv.com.br. Este programa que você está assistindo é inédito e nós temos amanhã, no canal 8 e no canal 22, reprises deste programa. Então você tem várias formas, várias oportunidades de assistir a este programa na sua televisão ou no guarutv.com.br. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu trouxe uma ilustre personalidade aqui da nossa região, ele que é médico veterinário, muito conceituado, uma larga história já aqui na Baixada Santista, no Guarujá, em Santos, e muito me honra a sua presença aqui, que é o médico veterinário Eduardo Filete. Como é que vão as coisas? E muito obrigado por estar aqui, é uma honra muito grande recebê-lo. Eu que agradeço estar aqui no Guarujá para fazer esse programa, agradecer a presidente desta TV, também minha amiga, e agradecer você, Jonas, que eu já conhecia pelos eventos lá no Santos Futebol Clube, acompanhava seus trabalhos nos jornais aí do Guarujá, né? Jornais aí que você escreve sobre política, sobre saúde pública, enfim, eu fico muito contente de estar aqui. Para mim que é uma honra e obrigado pelos elogios aí que eu não sou merecedor. Ô Eduardo, eu não trouxe aqui um médico veterinário para falar de futebol, mas a coisa no Santos está feia, hein, rapaz? O tal do Damião, o que aconteceu com esse moço que fazia gol quando estava lá no Sul e agora não, chegou à seleção brasileira e agora não consegue chutar uma bola? O que aconteceu? Veja bem, o futebol é complexo, né? Eu fui diretor social há 10 anos, não mexia com dinheiro, não mexia com jogador, mexia com evento, entrar com a molecada em campo, Miss Santos e tal. O futebol é complicado, porque, veja bem, eu não culpo apenas o Damião, acho que é uma fase, porque você vê, esse jogo contra o Grêmio, né? Trabalhei, depois eu fui no jogo. Eu fui à Vila. Então, não teve uma bola, o Cicinho que jogou bem não cruzou uma bola certa para ele. Então ele é matador de cabeça, se a bola não chegar, fica difícil. Eu também acho que, na minha opinião, deveria simular alguma contusão, alguma coisinha, ficar uns 15 dias, porque tirar um jogador que custou tão caro é complicado para o time, para o técnico vai desvalorizar muito. Então acho que podia ficar fazendo uma recuperação física e técnica, porque eu acho que o Damião, ele assim, de cabeça ele é um bom cabeceador, tal, ele não pode ter desaprendido. Então acho que o momento está muito tenso, né? Então não sei se... Eu torço para aquele... Três jogos? Eu até falei no jogo, será que ele não desencanta, faz uns 2 gols? 3 jogos, 3 empates. Mas a culpa não é só dele também, né? 3 jogos, 3 empates. O Santos hoje é o 16º, mais uma coisica de nada, ele já vai para 14º, que já é zona do... 17º, que é a zona do rebaixamento. O Santos está em 16º. E o David Braz, que no Campeonato Paulista fez algumas lambanças, jogando muito bem, né? Jogando muito bem. Mas olha, ele foi seleção brasileira de base, dos 17 aos 21 anos, e sempre jogando muito bem. Ele veio para o Palmeiras como uma grande contratação, e ele não tinha idade, não tinha suporte, não tinha nada para aguentar essa contratação. Psicológico e tal, né? Voltou para o Flamengo, né, não foi aproveitado, e agora é a primeira vez que ele está tendo uma chance de verdade de jogar e está mostrando que sabe jogar. Agora o Santos perdeu do Dracena, perdeu o Gustavo Henrique, perdeu o Neto, perdeu muito zagueiro, e hoje o que tem para jogar é o Jubal, é o David Braz e o Vini no banco. Tirou disso aí, você tem lá os 2 meninos da base e mais nada. A parte defensiva com o Aranha, com o Cicinho, eu acho que não é um problema defensivo. Eu acho que falta armador, né? Você vê quando o Lucas entrou, melhorou o time. Então eu acho que tem que pôr armador e a molecada para jogar na frente. Sabe o que eu acho? O Santos estava, no começo do campeonato, o Santos estava com um time muito rápido de meninos que envolvia o adversário de todo jeito. Minha opinião. Para colocar o Damião no time... Mudou o esquema. Ele mudou o esquema de jogar e começou a instruir que todos levantassem bola na área, o que esses meninos não sabem fazer, eles sabem tocar bola. Aí tirou o Gabriel. Depois ele viu a bobagem que fez, voltou o Gabriel, mas aí ele teve que tirar o Giovani. Conclusão, ele deu uma desandada, o treinador deu uma desandada no time,
que para voltar a jogar o que jogava no começo do Campeonato Paulista, tem que parar tudo, tirar o Damião, tirar o Thiago Ribeiro, botar a molecada, deixar 3 ou 4 ou 5 jogos jogando. Sabe quando que vai fazer isso? Nunca. O Thiago Ribeiro é um jogador técnico, mas você vê, você pega a bola na esquerda, ele sempre puxa para o meio. A jogada é previsível, ele não puxa para a esquerda, ele vai puxar para o meio. Ele não consegue driblar para a esquerda, ele não é ponta. Então ele puxa para o meio, o jogador já sabe. Aí cruza, aí faz chuveirinho. O Santos ele tem que jogar tocando a bola, porque era o time que estava envolvendo no Paulista. Tem jogador de futebol que só veterinário da gente, que era um animal mesmo. É complicado, né? É complicado. Algumas pomadas, porque a medicina veterinária é uma medicina. Você tem que aprender um pouco da medicina humana, porque muitos remédios, principalmente o veterinário que formou há mais de 20 anos, os remédios eram humanos. Então, por exemplo, o cachorro se contundiu, a pessoa te liga, põe gelo, Calminex, os recursos, eu que também trabalhei um pouco, não trabalhei, mas eu acompanhava o departamento médico. Dá uma cortisona para ele relaxar. Vamos supor, os remédios são mais ou menos, são equivalentes, né? Só que, por exemplo, você trata de um cachorro, gato. Por exemplo, o cachorro é mais parecido com o ser humano, o porco também. O gato tem algumas coisas... O porco é muito parecido com o ser humano, né? Tem os órgãos todos. Não, e assim, a farmacodinâmica também, né? Por exemplo, o gato você não pode dar Novalgina, que o gato espuma, azul de metileno para gato é mortal, então tem algumas diferenças. Mas assim, o cachorro é muito parecido com o ser humano, assim, não é que os medicamentos, o cachorro está com uma infecção forte, hoje você vai usar azitromicina, você vai usar... os mesmos remédios que você usa na medicina. Então, você tem que acompanhar muito a medicina. É lógico que a medicina, o cara é especialista. Então, o cara, por exemplo, é um vascular. Ele vai mexer com varizes, com diabetes e tal. Nós tratamos de diabetes todo dia em cachorro. Mas varizes a gente já não tem. Cachorro tem diabetes? É muito comum. Cachorro de idade, né? O pâncreas fica cansado e às vezes não produz a insulina naquela condição. A obesidade, né? Cachorros maiores, mais fortes é que tem diabetes? Ou mesmo os pequenininhos? Olha, todos têm, mas os pequenininhos, eles demonstram mais. Porque, veja bem, um fila brasileiro, a vida média é de 8 a 11 anos. Então, essas doenças crônico-degenerativas, tirando as osteoarticulares, doenças ósseas, que nós estamos comentando agora, elas não aparecem muito. Por exemplo, eu tive um fila, morreu com 10 anos e enxergava bem. Aí o cara tem um poodlezinho, Yorkshire, e está com 16. Aí deu catarata, o cachorro já ficou com visão prejudicada. Limitadíssima. Exatamente. Então, quando o cachorro vive mais, que geralmente são as raças de pequeno porte que vivem mais, você tem mais as doenças crônico-degenerativas. Por exemplo, se o Jonas, que está aí fortão, chegar a 100 anos, Deus queira que chegue, você vai ter mais doença... Está perto, hein? Não está não. Você vai ter mais doença do que um cara que, tecnicamente, quando você tinha 20 anos. Então você pega um poodle de 16 anos, ele tem artrose, artrite, tem problema no joelhinho, tem catarata, não escuta bem. Ah, mas tu nem viu o cachorro? Mas já sei que ele tem. Você vai levar com 16 anos, ele vai ter catarata, ele não vai escutar muito bem, vai ter problema na dentição, a não ser que a dona seja aquela dona que fique limpando, fazendo uma profilaxia todo dia, mas vai ter um probleminha dentário, de repente um problema de ouvido crônico e tal. O cachorro tem dor de dente? Tem dor de dente. Tem dor de dente, sim. Como é que você sabe que o cachorro está com dor de dente? Para de comer, começa a salivar, você incha a boca, tem alguns fatores. Agora, eu tive um cachorro, ele se chamava Pagão Kowalski Suobok. Pagão por causa do jogador? Não, Pagão porque ele não foi batizado. Tá. Pagão Kowalski Suobok. O Pagão Kowalski Suobok viveu 15 anos e 7 meses. Catarata? Não, viveu 15 anos e 7 meses, catarata, viveu bem. Olha... Não lembra. Não me lembro. Morreu agora, faz 3 anos. E nós cuidamos dele desde que ele nasceu. Eu tinha um outro cachorro, esse outro meu cachorro teve um problema muito sério. E eu tinha uma filha pequena, a Milena era pequenininha na época, e ela ficou desesperada por causa do Tur, que era o cachorro da estimação dela e tal, e o Tur acabou falecendo. E ela queria um cachorro. Em São Paulo. Eu morava em São Paulo nessa época, faz muitos anos. E eu tinha um amigo que era dono de um hospital, e quando ele soube da história do meu cachorro, da minha filha, então ele falou, olha, a minha cadela vai dar cria, e um é seu. Aí nasceu, esperou desmamar, aquela coisa toda, e eu fui com a minha filha lá na casa dele para ela escolher um cachorrinho. Tinham 5 para escolher. Aí ela viu lá um muito bonito lá e pegou no colo. Quando ela pegou e ficou acariciando, veio um outro e começou a lamber o pé dela. Olha que coisa interessante. Escolheu. Começou a lamber o pé dela. Ela largou aquele que ela tinha na mão e pegou aquele que estava lambendo o pé dela. Falou, eu quero esse. Ele levou para casa. Aí nós colocamos o nome dele de Pagão Kowalski Suobok. Ele tinha pedigree, tinha histórico, tinha mãe, tinha pai, era um cachorro de família, né? E ele ficou com a gente 15 anos e 7 meses. E a morte dele foi sentida como... Quando ele faleceu, meus filhos todos já eram casados e tal, ele estava só comigo e com a minha esposa, mas nós sentimos muito a morte dele, porque ele era um companheiro. Vivia do lado, vivia com a gente. Ele era muito grande, ele pesava 60 quilos.
né? Ele era um capa belga, capa preta, belga, é. E, o belga é tudo preto, né? O negro, até a pata dele era negro. E ele era um cachorro fantástico, pesado, grande. A envergadura dele, pegava ele com as patas erguidas assim, dava mais de 2 metros de envergadura. Quer dizer, ele passava, eu tenho 1,65 m, ele me passava 30 centímetros, assim, a ponta da pata, né? Ele viveu bastante com o pastor, quase 16 anos, Para esse tamanho, viveu 15 anos e 7 meses. A data de nascimento dele foi 10 de maio. É igual um membro da família quando morre, né? Ele nasceu dia 10 de maio, né? Nós temos isso marcadinho, e ele morreu em fim de janeiro, começo de fevereiro, quer dizer... 15 anos e 7 meses depois. É muito tempo, né? É muito tempo, é uma vida, né? Mas é muito gostoso ter um cachorro desse. Agora, vamos falar de praga urbana. Veterinário também tem, mais ou menos, uma espécie de um controle dos zoonoses. É o veterinário que faz essa parte da região, né? E qual é a principal praga urbana em termos de animal? Olha, a principal praga urbana são os roedores, né? Os roedores, que são os ratos. Nós temos também os pombos, que são adorados por muitas pessoas e são odiados por outras. Pombo da paz. Eu não costumo chamar o pombo de praga urbana, eu não costumo chamar, porque assim, realmente foi o ser humano, nós que somos responsáveis por esse crescimento abrupto, né? Então, muitas vezes você vê aquela dona de casa dando comida para os pombos, assim, aquelas donas que dão comida, elas são responsáveis, telespectador e Jonas e toda a sua equipe, por apenas 3% do crescimento dos pombos. Então, você que xinga aquela velhinha, você que... Que dá milho para o pombo. Esquece ela. O grande fator de crescimento dos pombos na Baixada Santista é o nosso porto, que as cargas chegam nos paralelepípedos e vão caindo soja, vão caindo grãos. É o caminhão que sai do porto e não tem lavagem. Então, 97%, segundo a minha pesquisa, na região, é por causa do porto. Não estou querendo acabar o porto, não. O porto é maravilhoso, nós temos que melhorar o porto. Tipo... o sistema, como estão fazendo, um sistema melhor de chegada e saída no porto, de repente parar os caminhões em São Paulo. Os restos de grãos que caem no porto é que alimentam... Com certeza, os roedores e os pombos, lógico. Os roedores também. Então tem muito rato no porto. Tem muito rato no porto, isso é evidente, né? Então o que acontece? Na cidade também, né? Então o que acontece? Realmente o pombo, eu fiz um trabalho em São Vicente, Santos, Guarujá eu fiquei 2 anos e 7 meses. Eu mapeei todas as regiões. No Morrinho eu fui em 4 locais. Fui em Ceada, Vila Zilda, Tombo, Pitangueiras, Pernambuco. Rodei o Guarujá inteiro, né? Acho que das 80 subhabitações que tem aqui, muita gente boa, viu, Jonas? Me recebeu muito bem e tal. Eu tinha que programar com a prefeitura, as entradas, porque eu ia com um aluno, carro da Universidade de Santa Cecília. Então eu chegava de manhã, às 6h30, 6 horas, colocava um plástico, morador já avisado, regional já avisado, todo mundo avisado. Aí eu punha plástico na região, punha comida. E os pombos, eles comem e defecam. Eu pegava aquele material, levava para a universidade para analisar. E para os laboratórios também. E depois disso, a gente fazia uma análise quantitativa, de quantos pombos tinham, mais ou menos, e nós chegamos na época da eleição, até saíram algumas charges de jornais aqui na região, Jornal do Guarujá, Estância, enfim, os outros jornais aqui, na Tribuna também, saíram as reportagens dizendo assim, no Guarujá tem mais pombos que eleitores. Não passou a população de 292, 300 mil pessoas, mas o número de eleitores, que era 220 mil, não me lembro bem na época, tinha mais pombos. Tinha 250 mil pombos. Eu acredito que só temos uma forma de a gente combater, viu, Jonas? É anticoncepcional, né? E também Anticoncepcional coloca na ração? Coloca na comida. 10 dias, 3 vezes por ano. Só que teria que ser a gente, teria que resolver também, porque isso é uma... O anticoncepcional é diferente do humano. É diferente do humano, tal. É uma decisão metropolitana. Porque como é que você vai delimitar o pombo que é de Santos e de São Vicente? Como é que você vai delimitar? Não, tem que fazer em urbano. Isso, urbano. Só que, por exemplo, muitas coisas, você sabe que para fazer coisas metropolitanas nós temos uma dificuldade aqui grande, né? Tanto no transporte, né? Agora, você tem algum dado sobre o grau de incidência de doenças em humanos advindas de roedores e de pombos? Infelizmente, Jonas, para tristeza nossa, dos médicos, dos sanitaristas, dos médicos veterinários, biólogos, as doenças que são transmitidas por pombos não são de notificação obrigatória. Vamos supor, se hoje o cara tiver uma dengue e for no médico, o médico tem que notificar aquilo. Que é dengue? Se o cara tiver uma AIDS, tem que notificar. As doenças do pombo, por exemplo, são doenças, vamos lá, as fezes molhadas do pombo, aquela que o pombo defeca no seu carro, que você está na rua e de repente toma uma esguichada, essas fezes podem causar
os mesmos malefícios das fezes de um ser humano, das fezes de um porquinho da Índia. Agora, ela seca já é outra coisa. Ela seca já é outra coisa. Ela seca, ela pode transmitir as doenças respiratórias, como você comentou comigo aqui, que é a criptococose, são doenças graves. Então, sempre que você vai mexer com fezes de pombo, se você for mexer, dona de casa, máscara, luva, gorro, tal, óculos, amolece ela primeiro para depois tirar, porque essas... Porque você já tirou todo o componente dela. Exatamente. Então, essas fezes secas que ficam nos armazéns são um problema. A toxoplasmose, que é uma doença que as pessoas falam que pegaram nos pombos, ela não passa pelos pombos, não. Só se você comer a carne crua do pombo. Como nós não temos o hábito de comer pombo, pelo menos tal. Graças a Deus. A carne crua do pombo que ela pode trazer a toxoplasmose. A toxoplasmose geralmente é transmitida pelas fezes do gato. Não esse gato da madame, da dona de casa, que dá o vermífugo para ele. Do gato que não é vermifugado. Daí a importância de vermifugar o cachorro e o gato. Você tem o cachorro, como você teve o seu cachorro com 15 anos, nunca com deixou certeza, de ter atendimento. 6, todo ano tomava vacina, Isso. raiva, V10, Isso. giardia, e também tomava vermífugo de 6 meses, tal, aí de acordo com o veterinário. Se anda na terra, 3 em 3 meses. Se fica na cobertura, não sai, até de ano em ano pode ser. Isso é um animal normal, de doméstico, tal, de 6 meses, né? É isso aí. Muito bem. Conversando aqui com o médico veterinário Eduardo Filete, nós falamos de tudo, até de futebol. Muito gostoso esse papo, nós vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais Eduardo Filete para você. Até já. Magic Gift, a loja criativa, presentes Magic Gift sempre surpreendem. Presentes diferenciados, pelúcias, maquiagem, perfumes, produtos personalizados. Não deixe de conhecer a Magic Gift, a loja de presentes que sempre surpreende. Onde fica? Lá no Shopping Ferry Boat Plaza, na loja 8, no Piso Terra. Ferry Boat Plaza, loja 8, a loja é Magic Gift. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. Sara Cali Biju. Fica ali no Shopping Ferry Boat Plaza, na loja 4. Para você, moça, para você, senhora, ficar linda, chique, na moda, vá até a Sara Cali Biju. Lá tem tudo em bolsas, bijuterias, relógios e acessórios em geral. Brincos banhados a ouro, antialérgicos com garantia a partir de R$ 5,00. Pulseiras, só R$ 6,00. Bolsas fantásticas, lindas, com grife, por R$ 59,90. É muito barato. Sara Cali Biju. Onde fica? Lá no Shopping Ferry Boat Plaza, na loja 4, Sara Cali Biju. Programa do Jeito do Jonas, voltando para o segundo e último bloco, conversando hoje com o médico veterinário Eduardo Filete. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Esse programa tem transmissão simultânea pelo site da emissora www.guarutv.com.br, ok? Eu quero falar para você de MRA Imóveis. MRA Imóveis e Seguros, fica lá na Antenor Pimentel 942, no Morrinhos, e é onde você vai comprar, alugar, vender o seu imóvel. Você pode comprar ou pode vender, você pode locar ou ser um locador, colocar lá o seu imóvel. Você vai ser muito bem atendido lá pelo meu amigo Manuel Raimundo. O telefone lá é 3386-5155. Não deixe de conhecer a MRA Imóveis. E também a Sara Cali Biju, que tem promoção do Dia das Mães. Vá a Sara Cali Biju, onde você compra presentão com preço de lembrancinha. A Sara Cali Biju fica lá no Shopping Ferry Boat Plaza, ali na travessia de Santos para o Guarujá, de Guarujá para Santos. E também a Magic Gift. A Magic Gift é uma loja de presentes também lá no Ferry Boat Plaza, onde você com certeza vai comprar um belo de um presente para o Dia das Mães. Dia das Mães está chegando, não deixe de presentear quem
deu a vida por você sempre, sempre se sacrificou por você, e o Dia das Mães é uma boa oportunidade para você dar essa demonstração de carinho, ok? Muito bem. Doutor Eduardo Filete, médico veterinário, uma questão que preocupa muito, principalmente no Guarujá, é a questão do cachorro abandonado. Basicamente, o bacana que vem como turista ou como banhista passar o final de semana no Guarujá, e na segunda-feira ou no domingo à noite ele vai embora e deixa o animal na praia. Eu não sei o que faz ele cometer esse tipo de erro, porque é um crime contra o animal. E ele abandona mesmo, e o animal fica correndo pela areia, desesperado atrás de comida, cheirando qualquer pessoa que passe, buscando aquela pessoa que estava com ele, que ele gosta e que o abandonou. O primeiro, o que vai na cabeça de um cidadão que abandona o bicho na praia? E segundo, qual é a solução para isso? Porque não tem mais onde colocar tanto animal. Todo mundo que mexe com proteção animal, desde que eu comecei aqui a carreira em Santos, formei na Federal Rural, fiquei um ano nos Estados Unidos, vim aqui, estou há 26 anos na Baixada, sou de Santos, mas estou há 26 anos aqui. E eu atendi muitos cães do Guarujá, trabalhei aqui, fiz alguns trabalhos voluntários aqui no Guarujá, com a SOS Animais de Rua, castrando animais em domingos, em alguns bairros e tal. A gente vinha aqui com 30 alunos e castrava animais, né, e dava ração, que as empresas ajudavam. Então. Realmente é um problema muito sério, porque você vê, as prefeituras estão lotadas. Né? Onde tem canil está lotado. As protetoras dos animais estão lotados. Não são todos os veterinários que ajudam, alguns ajudam. Antigamente os cachorros iam para a Câmara de Gás. Aqui também é uma barbaridade. Barbaridade. Em Santos, ia com 4 dias quando eu cheguei lá. Eu conversei com o Oswaldo Justo, que Deus o tenha, passou para 8. Que não podia acabar de uma hora para outra. Ele foi justo, então. Passou para 8, dá mais chance do animal ser reintegrado e tal. Agora não tem mais matança, mas também é o que você falou. Acumula-se no canil muitos animais, né, tal. Alguns mais bonitinhos são doados, são castrados. Tal. E todo mundo que é protetor do animal, se você for na minha clínica, tem 7 animais de rua para doar. 17 animais de rua. Gato, nós temos 6 no telhado que eu peguei da rua, um sem patinha, outro tal. Não tinha como doar, deixei na minha clínica. Né? Então, realmente as pessoas estão ajudando, mas, por exemplo, eu já tenho 6 gatos, não dá para pôr mais gato lá, se a minha clínica, graças a Deus, é grande, mas, por exemplo, não dá mesmo, daqui a pouco, né, se eu puser 20 gatos lá, vai dar problema com o vizinho e tal, então tem 6 gatos lá que ficam na área da clínica tal, tem aquela cerca Irã-Iraque, então eles não saem da clínica, mas ficam lá no telhado, tudo, então deixa lá. Então, mas não dá para pôr 20, porque aí é problema. Não tem onde pôr, eu tenho 3 faxineiras lá, eu tenho que contratar 10 faxineiras, então não dá. Então nós temos os gatos, tem os cachorros de rua lá que nós vamos doando mas entram 2 e tal. Então, realmente, todas as protetoras dos animais estão sobrecarregadas. É um problema grave. A única questão que nós podemos resolver, eu sei que é difícil, você fala, poxa, mas nós temos problema aqui na habitação, na saúde, na segurança pública e tal. É complicado, né? Mas a única coisa é como se fosse nos Estados Unidos. Só doa animal protetora, só vende animal chipado. Então, o Jonas vai comprar um pudozinho para a filha dele lá. O animal sai com o chip lá. O Filete vai doar um animalzinho lá. Tem que chipar. Lei, tem que chipar. Esse chip viria do poder público? Vai sair um chip desse, se comprar em quantidade, ele sai barato. Não. Vamos supor, você vai na clínica... Mas do poder público, independente de custo? Do poder público, Mas, por exemplo, o Pet Shop comprava lá 100 chips por ano para pôr nos seus animais, tá? Com custo reduzido, para o cara poder... Aí vai colocando os cachorros... Injeta com um revólver? Com um revólver e coloca. Aí o cachorro sai chipado da loja com o número. Quando você pega um cachorro desse aqui, vai passar na prefeitura, no veterinário, todo mundo tem um aparelho de chip. Hoje em dia, muitos veterinários têm, a prefeitura teria, passaria o aparelho de chip. Você vai saber quem é o dono. Quem é o dono. A prefeitura vai ganhar o aparelho, porque como vai incentivar a venda, os próprios vendedores vão dar o aparelho para a prefeitura. Vai ver, quem é o dono? O dono é XX, lá de São Paulo. Vai para um hotel, banho, tosa, ração, tudo. E manda a conta. Manda a conta. Se não pagar, vai para a dívida ativa. Então, mas o que falta para se implantar uma coisa dessa aqui que resolve um problema gravíssimo? Até de doenças. Falta que os cachorros que você vê que você falou que são de outros locais não tem chip. Então, você tem que ser uma tem lei... que chipar o país todo. Então, tem que conversar, tem que fazer uma lei federal, né? Na Câmara, ser aprovada. Tal. Assim como foi aprovada a lei que não pode mais matar bicho em câmara de gás, assim teria que ser aprovada essa lei, porque senão... Seria uma proteção de animal fantástica. Nós estamos enxugando gelo. Isso. Nós estamos enxugando gelo. As protetoras cada vez mais lotadas, de 10 veterinários, 5, 6 ajudam. Hoje se faz o quê? Castração? Hoje se faz castração nas prefeituras, né? Com uma capacidade limitada, porque também não dá para o cara castrar, né? Castração, campanhas que alguns veterinários... Castração é uma cirurgia? Uma cirurgia. Simples, não?
Bom, veja bem, para quem tem prática é simples, mas você fazer um cachorro, você abre ali o testículo, mas você fazer uma cadela, você abre o abdômen. Então é simples, mas quem paga? Tem que ter respeito. Bom, as do município, aqui no caso, a Antonieta destina uma verba para isso. Lá em Santos, o Paulo Alexandre destina uma verba para isso. As ONGs têm verba própria, fazem churrasco, estão sempre se virando. Alguns veterinários, para mim, eu caço 6 para a Prefeitura de Santos de graça. 6 por mês, vai lá. 6 por mês. Para as ONGs eu caço 6 por mês, de graça. E entra na minha clínica lá e eu não sei que é animal de ONG. Porque às vezes tem 2, 3 para caçar no dia. E meu irmão que captou eu que vou castrar. Chega lá, eu estou castrando, isso aqui é da ONG, eu nem sei, o material é o mesmo. Na minha clínica a gente não sabe qual que é de ONG e tal, porque pela agilidade a gente não sabe. Mesmo trabalho, mesmo trabalho, custo. Tudo fio esterilizado, tudo fio comprado, não é fio que vai... Porque às vezes na ONG, por ter mais baixo, pega um fio de, assim, bom, mas um fio não tão... Animal abandonado é só cachorro? Ou gato, o que mais que você abandona? Hoje em dia... Galinha, pato, ninguém Não, abandona? pato, um cara agora já pega lá, come a galinha, come o pato, a galinha, né? O pato, o cara leva pra mesa. Não leva pra mesa, não abandona. O cara come... O porco ninguém abandona, boi ninguém abandona, vaca leiteira o porco ninguém teve abandona. um problema, Jonas, em São Paulo e Campinas, que veio muito porco, daqueles mini porcos, né? Sim. Aquele porco que fica até 15 quilos, 20 quilos. E a pessoa sai com ele na rua e tal. Só que alguns não eram mini, eram porcos. E ficavam com 80, 90, 100 quilos. E dormindo na cama da pessoa. Transmite doença? Não, vai ser vermifugado, vai ser vacinado, tudo normal. Só que aí o porco ficou muito grande, o cara pegou apego. Então, Entendi. Hoje tem um hotel em São Paulo, que ele acha que cobra R$400 do dono, fez um preço... Porque a pessoa tem um porco, porque a pessoa comprou como mini porco e o porco cresceu. E aí a pessoa não... Como é que vai ficar o apartamento? Eu tenho um amigo que comprou um circo, o anão cresceu. Ah, o anão cresceu? O anão cresceu, acabou o circo. Tá certo. Isso é complicado. Mas me diga uma coisa, é muito interessante essa questão de animal, né? O animal abandonado, né? Ele é abandonado, ele vai tentar sobreviver, ele vai caçar comida. Vai caçar comida, alguém chega lá na praia, tá tomando um milkshake lá de leite, dá um pouquinho pro cachorro tomar, a outra tem sempre gente caridosa que dá comida, aí levam no veterinário lá, o veterinário atende gratuitamente. Tem alguém que leva mesmo? Leva, às vezes só compra material, mas aí a pessoa já tem 15 na casa, o marido já não quer mais, aí a pessoa vai tentar um abrigo público, é muito complicado, a proteção animal sofre muito, porque os abrigos lotados, as protetoras também já estão cansadas com muitos animais. Aqui nós temos várias protetoras no Guarujá, aqui que se eu for no... São Paulo tem uma população de porcos clandestinos em locais onde não deveriam ter, e as pessoas criam, abatem e vendem em feiras. Aqui na Baixada tem esse problema também? Também tem, principalmente nas regiões mais simples. Cria assim. porco em casa para abater, e não tem a inspeção sanitária, não tem aquele carimbo do CIF. Que eu queria chegar, não tem. Naquele carimbo tem vários veterinários que observam aquilo, né? Então, por exemplo, o leite pode ter 6% até de impureza para ser esterilizado. Então, se você compra de clandestino, você pode, por exemplo, ter um problema gravíssimo, por exemplo, de uma doença na carne, uma doença no leite, no subproduto, então é meio complicado. Então, né? Esse trabalho urbano que pessoas como você, médicos veterinários urbanos fazem, é cuidar do animal doméstico, é ver essa questão do pombo, ver essa questão de praga urbana, Mas etc. a prefeitura tem... Mas quem está no interior, por exemplo, o veterinário, ele basicamente trabalha para algumas fazendas, onde ele vai vistoriar o gado, onde ele vai vistoriar o porco. E tem o CIF, né? O frango que vai ser abatido. Lógico. E tem o CIF, que todo abatedouro oficial tem o veterinário que é contratado pelo governo, Serviço de Inspeção Federal, CIF, Serviço de Inspeção Federal, que é aquele carimbo que tem no iogurte, aquele carimbo que tem no leite. Isso quem faz é um veterinário? É um veterinário que ele vai lá, faz os testes no leite para saber se o leite está bom, prova de revolta, outras provas, para saber se aquele leite não tem urina, para saber se aquele leite não tem contaminação. Entendeu? Não, mas nós tivemos aí apreensões recentemente de grandes marcas de leite que tinha só da cáustica. Tivemos agora, faz um mês, nós temos uma fábrica no Rio Grande do Sul fechada. Veja bem, todas as profissões têm aquelas pessoas que são corretas e tem aquelas pessoas que, por exemplo, ou não apareceram no dia ou de uma certa maneira foram envolvidos pelo sistema, né? Por exemplo, uma vez tem um veterinário de muitos anos de uma região aí, ele contraindicou 2 ml de leite e o fazendeiro era amigo do prefeito, amigo e tal, e ele foi trabalhar para o Amapá, né? Porque é Serviço de Inspeção Federal. Então, muitas vezes, lógico, em Santos eu sei que no peixe tem um rigor muito grande, é o Paulo Roberto, um abraço para ele, eles são rigorosos. Mas a gente sabe que no Brasil, né, eu não estou falando que existe, mas pode ocorrer, como existem médicos veterinários
corretos, pode existir alguém que, de uma certa maneira, não foi no dia. Você falou um negócio interessante aí, o peixe ele não sai do mar direto para a banca? De jeito, ele sai do mar para a banca, mas tem um veterinário, tem um inspetor veterinário lá. Se o peixe for muito pequeno, multa. Se for, por exemplo, um camarão, na época que não pode pegar camarão pequeno, multa, interdita. E esses nossos amigos que vêm com o barco, encosta na areia ali e vende tudo? Bom, aí não passou pelo Serviço de Inspeção Federal, porque o veterinário que está lá tomando Mas conta... aquilo é que o turista quer, porque ele fala, não, esse é fresco. Aí é causa da polícia florestal, polícia ambiental, porque o veterinário está lá trabalhando na indústria. Ele não tem como ir na praia e atuar a pessoa. Então o veterinário ele é um fiscalizador do produto industrializado. Tá, e você como médico, o que você diz para essa pessoa que fica esperando o barco na areia, quando o barco encosta, aqui no Praia das Tunas está cheio, quando encosta o barco o povo junta e compra tudo. Quando você compra um DVD pirata... Quando você compra uma Esse peixe é pirata também? É pirata. É a mesma coisa que você compra DVD pirata, você está tirando o dinheiro da indústria nacional, que de repente fez alguma coisa e tal. Quando você compra o peixe pirata, você está burlando a fiscalização, né? Então, é uma prática... Eu não sabia disso, achava que o bom era comprar o fresco ali na areia. Veja bem, eu também não estou dizendo que tem o pescador artesanal, como tem aqui no Guarujá, que também precisa viver. Precisa, então? Viver. Agora, gente honesta? Gente honesta. Então, eu acho assim, nas regiões mais carentes, pescadores artesanais, é um trabalho bem feito, né? Tem aqui a Associação de Pescadores do Guarujá, tudo. Eu acho assim, agora leite, por exemplo, carne bovina... Aí tem que tomar mais cuidado. Muito mais cuidado, porque não foi retirado na hora, né? É isso aí, Eduardo Filete, médico veterinário, muito me honrou aqui com a sua presença, um papo gostoso, muito legal, aprendi bastante e continuo achando que tem muito jogador de futebol aí que precisa do médico veterinário, mas é brincadeira, é claro. Tem que brincar, né? Para deixar o programa alegre, né? Para ficar um pouco mais alegre. Eduardo, eu que adoro a honra muito grande de receber você aqui. Mandar um abraço pro Thiago, que me convidou também com você para vir aqui. Então, a honra muito grande de ter você aqui. Você tem 30 segundos para falar tchau e mandar os seus abraços. Queria mandar um abraço pro pessoal aí do Guarujá, gosto muito de estar aqui, tenho bastante cliente dessa região, né? Queria mandar um abraço para toda a direção da TV, a você pelo convite, que você continue fazendo o programa aí para ajudar a cidade, né? Que é um programa que não é aquele programa marrom, que fica falando só mal, acho que a gente tem que procurar mostrar o lado bom, que os telespectadores já estão com muita violência em casa, muita coisa, então a gente tem que falar coisa produtiva, né? Eu acho que os telejornais têm que pôr as coisas boas do Brasil também. Mostrar ruim, mas também mostrar coisa boa, porque senão a gente só fica vendo coisa boa e tem muito pesquisador pesquisando vacina de AIDS, tem muita gente boa aqui também. Então se a gente só fala coisa ruim, as pessoas começam a se inferiorizar, né? É isso aí, Eduardo Filete, muito gostoso tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo, que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.